A inveja. Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar-te o transparente lume, que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme claridade imortal, que toda a luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta luz e desmedida bela. Por que não nascia um simples vagalume? Machado de Assis. Esse desejo do vagalume em ser a estrela, esse desejo da estrela em ser a lua, e assim todos os desejos dos personagens apresentados por Machado de Assis em seu belíssimo poema, representa-nos. De fato, assim somos. Desejamos o que não temos ou não somos, e automaticamente desprezamos aquilo que temos ou somos. Eis a origem de toda infelicidade e a origem do pecado original descrito no Gênesis, o qual chamamos de inveja. Inveja não é só cobiça. São Tomás de Aquino, o grande filósofo e teólogo, define a inveja como tristitia alienum bonum, ou seja, tristeza pela felicidade alheia. Além do conceito de inveja, vale elucidar duas grandes premissas aqui. A primeira é que não existe inveja boa. Toda inveja é ruim. Dizer que se possui inveja branca, além de ser um equívoco, é uma expressão racista. E a segunda premissa, por mais dura que seja, é que todos nós carregamos essa semente da inveja no nosso interior. Portanto, todos nós somos invejosos. Acontece que algumas pessoas se admitem e trabalham-se dominando a tal inveja, e outros, por não a admitirem, a deixam crescer como uma erva daninha em seus corações, até que ela as domine. Portanto, conhece-te, aceita-te, supera-te. Santo Agostinho. Todo mundo é invejoso. Em Gênesis 4, vemos Deus proferindo essa vergonhosa marca de nossa humana condição decaída. A ti vai o seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Gênesis 4, 7. Não é fácil admitir-se invejoso, pois tal constatação é um atestado de inferioridade, como afirma Napoleão Bonaparte. A inveja é uma declaração de inferioridade. Disse que é um pecado envergonhado. Admitir-se invejado é fácil, difícil mesmo é admitir-se invejoso, pois tal confissão atesta minha incapacidade de ser bom. Se admito ter inveja do outro, admito que a vida do outro é melhor que a minha, e o outro é melhor que eu. Confessar-se invejoso é confessar-se um fracassado. Nem todo mundo tem essa coragem. Muito mais fácil é confessar-se guloso ou ganancioso, ou até mesmo lascivo. Nada é tão vergonhoso como admitir-se invejoso. Porém, lembre-se que Jesus só dá sua cura aos que se reconhecem enfermos. Então, reconheçamo-nos. É meu a teoria de Melanie Klein. Segundo Melanie Klein, essa nossa condição corrompida desponta-se na mais tenra infância, provando que ela nos é inata. A psicanalista austríaca aponta os primeiros traços da envergonhada inveja nos primeiros anos de uma criança. Comprova sua tese apresentando uma clássica cena que todos nós estamos acostumados a ver. Algumas crianças com a idade de 1 a 2 anos sentadas no chão em um tapete em torno de brinquedos. Nessa cena, há sempre uma criança mais afortunada, que é a proprietária desses brinquedos, a qual não se importa muito com eles, pois ela está habituada a vê-los e a manuseá-los. Está ela até mesmo enjoada deles. Porém, ao se aproximar o amiguinho e começando ele a brincar com esse objeto, até então desprezado pela primeira criança, o arranca de suas mãos e diz: "É meu". Inicia-se aí uma briga, que quase sempre tem que ser intermediada pelos pais irresponsáveis, que apartam a disputa daquele brinquedo que até então era desprezado, mas que a partir daí passa a ser disputado. Mas o que disputam essas crianças? O brinquedo? Se disputam o brinquedo, por que não disputavam antes de alguém começar a brincar com ele? Melanie Klein sustenta que o que a criança sente nesse instante não é cobiça. O que perturba realmente é a felicidade da outra criança ao manusear seu brinquedo. Se o sentimento fosse cobiça, não teria ela colocado esse brinquedo à disposição de quem chegasse em sua sala.
Porém, a partir do momento que nota a felicidade da outra criança que o toca, involuntariamente o toma para si. O que ela quer, na verdade, não é o brinquedo, mas a alegria que viu na criança que o tocou. Longe de lançar um julgamento severo às nossas inocentes criancinhas, o que se pretende aqui é reconhecer essa estranha marca que trazemos desde o Éden, que se desponta em nós desde a mais tenra infância, provando assim que nos é inata, pois a herdamos a partir do momento que o ser humano invejou seu próprio Deus. A inveja de Caim. Além da inveja de Lúcifer já citada nesse livro, além da inveja do homem e da mulher, vale citar uma outra inveja já pronunciada em um dos primeiros seres humanos citados no Gênesis, a inveja de Caim. Caim inveja seu próprio irmão Abel, pontuando para nós um dado relevante. A inveja ocorre entre pessoas próximas, até mesmo ou principalmente entre membros de uma mesma família. Interessante é a forma como Deus aborda Caim após o seu delito, fazendo-lhe uma pergunta: onde está o teu irmão Abel? Gênesis 4:9. O mesmo Deus que outrora na queda do homem perguntou a ele: onde estás? Nesse instante continua interpelando o ser humano, agora com a pergunta: onde está o teu irmão? A pergunta certamente é muito mais profunda do que pensamos. Deus não queria saber onde estava Abel naquele local geográfico, mas queria saber onde estava Abel no coração de Caim. Onde está seu irmão dentro de você? Onde você o colocou? Outrora, Deus dá ao homem a importante e nobre missão de guardião. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Gênesis 2:15. E no capítulo 4, após assassinar seu irmão, Caim é questionado por Deus sobre ele, e sua resposta a Deus é: não sei, caso sou eu o guarda do meu irmão? Gênesis 4:9. A resposta coerente para Caim seria: sim, Caim, você é guarda do seu irmão. Foi para isso que você foi chamado, para ser guardião. Mas onde você o guardou? Em que recôndito escondido do seu interior você guardou seu irmão, a ponto de ele hoje estar morto? Acontece que Caim não morreu. Caim ainda vive dentro de cada um de nós. De onde nasce a inveja? Na fase escolar, por exemplo, temos em cada um de nós esse pequeno Caim que é avaliado pelas notas das provas finais. Mas a minha nota só tem valor quando é comparada com a média da classe. A nota 5 é muito baixa quando todos na sala tiram 9, mas a mesma nota 5 é muito alta quando todos da sala tiram 3. O que tem importância realmente não são os números, mas sim a proporção que eles assumem no grau comparativo. O peso não está na pontuação de números, mas nos sentimentos agregados no comparativo que esses números representam. E à medida que crescemos, esse pequeno Caim cresce dentro de nós, assumindo multiformes aspectos e estaturas, mas o fio condutor é o mesmo. É esse ser que, seja criança, seja adolescente, adulto ou idoso, se sente inferior ao se comparar com o outro e ao não receber a mesma aprovação que ele, sentindo-se não aceito, não pertencente, não amado. O drama da comparação. A inveja não se resume à comparação, mas nasce dela. Acontece que caímos aqui em um gatilho conceitual, pois o dado comparativo é a única forma de se obter conhecimento para nós seres humanos. A partir do momento que o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele passou a desenvolver seu conceito de bem, assim, comparando com aquilo que é mal. Até então não sabia ele do mal, e conhecia o bem em si só. A partir do momento que conhece o mal, o homem passa a ter uma outra e determinante forma de conhecer o bem, comparando-o. Essa é a forma do nosso cérebro aprender algo, comparando com algo já existente. Só sabemos que o dia é dia por causa da noite. Se não houvesse noite e o tempo todo fosse dia, não teríamos essa noção de dia que temos. Da mesma forma que o belo só é belo porque existe o feio, o baixo só é baixo porque existe o alto, assim como o salgado e o doce, o quente e o frio, o escuro e o claro. Ou seja, nosso conhecimento é construído a partir do dado comparativo. Não temos como escapar dele, é algo inevitável, pois a base de toda a estrutura de conhecimento foi edificada a partir do dado comparativo. Porém, o problema não é o grau comparativo, mas sim o sentimento de inferioridade que trazemos que nos faz ter uma má interpretação da vida. A inveja é o mal dos olhos. Precisamos transformar nosso olhar para dominá-la, como diz Mary Poppins. Se o seu olhar se transformar,
vai transformar o que olhar. Nossa sociedade brasileira é extremamente supersticiosa. Essa constatação pode ser feita ao entrar nos estabelecimentos comerciais, os quais são protegidos por potinhos com sal grosso e pimenta, ou por casas que são adornadas por plantas mágicas, como Comigo Ninguém Pode ou Espada de São Jorge. Tais pessoas pensam ser protegidas por males da inveja alheia com esses amuletos que se diversificam em espécies e tamanhos, desde o olho grego à figa de madeira, todos eles denotando uma crença irracional que se escancara a fragilidade do ser humano que não conhece sua potencialidade como filho de Deus. Que a sociedade é supersticiosa, tudo bem, cada um acredita naquilo que lhe apraz. Agora, um cristão que é portador da força de Cristo ressuscitado, usar um potinho de sal e pimenta para se proteger contra as forças malignas da inveja, tal pensamento é no mínimo irracional. Incoerências à parte, o que importa para nós é olharmos para a vida como ela é. Precisamos parar de ter medo da inveja do outro e começar a temer uma única inveja, a que existe dentro do meu coração. Essa sim eu devo combater e me proteger, pois ela sim poderá me destruir. A inveja que o outro tem de mim só pode fazer mal a ele mesmo. A única inveja que pode de fato me fazer mal é a minha. Como combatê-la? Bom, isso acontece por um longo caminho de autoconhecimento e muito trabalho de autoaprimoramento. Mas o primeiro passo certamente é identificá-la e em seguida constatar e aceitar o fato de que o paraíso não existe aqui na Terra. E em mim existe um desejo muito grande por ele, uma certa carência. Bom, mas isso já é assunto para o próximo capítulo.